partir, ela pode ser lida a partir de variados pontos de entendimento. O que eu vou apresentar aqui hoje são aqueles que me movimentam, quais sejam da filosofia do impulso, da psicanálise, quais são os elementos do desejo, quais são os elementos formadores de impulso que fazem da arte um episódio especialmente interessante para se conseguir trabalhar, sustentar o mal-estar que nós temos na nossa existência. Então, o primeiro grande recorte que nós temos, onde nós podemos beber essa fonte do impulso, é a mitologia grega, o advento do mitós. O que a mitologia grega apresentava para a cultura? Diante desse mal-estar que eu estou anunciando, em poucas palavras, o que é esse mal-estar? Sem sombra de dúvida, é a insustentabilidade do desejo. O nosso desejo não dá conta da nossa existência. Nós desejamos sempre mais e mais e mais e sabemos que uma hora esse desejo não vai ser saciado, não vai ser cumprido e a falência, ou seja, a morte, é certa. Então, essa insustentabilidade do desejo vai gerando esse mal-estar. Que resposta os gregos produziram a partir do mitós para esse mal-estar? Em grande medida, foi uma resposta estética. No guarda-chuva dessa estética, ou abaixo dessa estética, nós encontramos a ética, a conduta, todo um conjunto de vida do grego, mas que tem como ponto de partida a estética do mitós. Em outras palavras, o grego via nas narrativas dos mitos gregos, por exemplo, em Homero, ele via toda uma potência para se enfrentar esse mal-estar. Então, o recorte do herói, a jornada do herói, nada mais é do que um processo de autocrescimento em que o herói vai se constituindo como herói à medida que vai enfrentando todo esse mal-estar, vai enfrentando a corrupção da vida, vai enfrentando a decrepitude do corpo, vai enfrentando todas as mazelas da nossa existência limitada. Ele não é um Deus. Esse é o grande dado. Né? Fosse um Deus, ele superaria todas essas mazelas, todo esse mal-estar. O super-herói moderno, esse que frequenta os quadrinhos e etc., ele é quase um deus, ele tem poderes sobre-humanos. O desafio que a mitologia grega colocava é como que um Perseu, um Teseu, um Hércules são, a partir da sua condição humana, capazes de produzir enfrentamentos a esse mal-estar. Então, a primeira grande contribuição da estética, e eu estou colocando a arte aí nesse campo, era de oferecer aos seres humanos que ouviam aquelas narrativas uma perspectiva de enfrentamento desse mal-estar. Não tenha dúvida, ao final da jornada do herói, o destino é o mesmo, a morte, o fracasso, né? A decadência. Não tem como. Todos eles terminam dessa maneira. Né? Mas o que eles fizeram entre o episódio que deflagrou o terrível na vida deles e essa morte? Esse caminho entre o episódio terrível e a morte, essa jornada, é o que o constitui como herói. Ela é heróica porque é estética, porque é bela. Né? É uma bela jornada. Então, acho que o primeiro grande incentivo para a arte, a primeira grande constituição da arte, falando evidentemente num contexto ocidental, é esse impulso do mitós, né? Como que aquilo constituía a própria paideia, o modo de educação do grego. O grego era educado a partir desse comportamento heróico. Né? Falando esta palavra, hoje em dia, nos leva a ideias muito distantes do que eu estou chamando de... O herói grego era aquele que, como eu disse, enfrentava o mal-estar, enfrentava a tragédia da vida, mas enfrentava de cabeça erguida e produzia soluções criativas, que, no contexto grego, eram soluções belas, de deleite, de desfrute da vida, de intensidade.
Né? Essa potência, eu acho que é a criadora essencial do impulso artístico no contexto grego ocidental antigo. Tá? Mas para hoje, né, mais para o contemporâneo, para o moderno e para o contemporâneo, a gente tem um resgate desse impulso lá em Schopenhauer, no século XIX. Nós passamos por uma grande depressão em que esse heroísmo grego ele foi substituído, transvalorado, a partir da moral judaico-cristã, por valores apequenados, né, valores de sacrifício, a leitura dessa tragédia da vida que eu estou me referindo, desse meu mal-estar pela moral judaico-cristã, é a da paciência, pois haverá uma recompensa numa vida futura. Ou seja, é um lugar onde a arte tem a estética, a potência artística é completamente atrofiada, porque não se afirma o sofrimento, se nega o sofrimento, se tolera o sofrimento na esperança de uma troca, na esperança de uma recompensa futura. Só Schopenhauer, que não à toa teve grande impacto de uma viagem que faz para a Índia, onde lê os Upanishads, onde lê os Vedas, e é movido pela ação afirmativa da vida. Reconhece na vontade o elemento central do ser humano e precisa encontrar meios de afirmar essa vida, com todo o sofrimento que ela carrega, né? De não evitá-lo, de entender que somos movidos pela vontade, né? De não acreditar mais em recompensas futuras, em compensações de um sofrimento presente, mas, ao contrário, entender, incorporar e vivenciar esse sofrimento. E qual a solução que Schopenhauer vai encontrar para essa tolerância, para essa visão afirmativa da vontade e do sentido trágico da existência? A arte. Né? Ele encontra uma metafísica no belo. Para ele, o belo consegue nos suspender, criar um paliativo, criar uma resposta, um enlaçamento do nosso desejo com a tragédia. Se o meu desejo é insustentável, Schopenhauer ainda não tinha esse cabedal psicanalítico, mas ele justamente prepara esse cabedal em Freud. Né? Schopenhauer está ali 70 anos antes de Freud, mais ou menos. Né? Mas ele entende essa insustentabilidade do que ele anuncia como vontade. Mas essa vontade cega, essa vontade que me leva a querer viver, mas que encontra um fracasso na existência, ela precisa se ligar em algo. Porque senão ela dá um curto-circuito no cidadão. E ele se ligaria no quê? Na potência da arte. Né? A arte me faz tolerar o absurdo da existência. Né? A arte me faz encontrar, inclusive, que talvez a verdadeira vida, o lugar onde eu de fato existo, é na arte e não no cotidiano. O cotidiano é apenas um eterno esperar o momento artístico. Né? Então, a vida está enquanto você está assistindo o filme. A hora que acaba o filme, você vai para o seu cotidiano, é como se a vida suspendesse. Ali você ficasse apenas refém das condições materiais, das situações triviais do dia a dia, aguardando um novo êxtase artístico, uma nova possibilidade de fruição. Tá? Nietzsche, leitor de Schopenhauer, vai mergulhar de vez nessa ideia do retorno aos gregos, né? Da potência dionisíaca, né? Remetendo-se ao deus do vinho grego, do êxtase, do entusiasmo, como soluções para uma vida que ele anuncia embriagada. Mas embriagada do quê? Embriagada da potência, embriagada da arte, embriagada de elementos estéticos que me faça ser sempre afirmativo da vida. Né? Sempre buscando uma afirmação do sofrimento. Se o sofrimento apareceu, não é que eu não vou evitá-lo, que eu vou não vou construir dispositivos contrários ao sofrimento ou que não vou buscar bem-estar. Claro que vou buscar o bem-estar, mas o sofrimento é inevitável. Em alguma medida, em alguma hora, o sofrimento vai aparecer. A própria ideia, a própria condição humana de não saber o que fazemos aqui, para onde vamos, qual o nosso sentido, se tem algo depois, só isso já é um sofrimento original. Como enfrentar isso? Enfrentar isso com entusiasmo,
com êxtase, com capacidade de produzir uma potência estética. É o que Nietzsche vai encontrar como uma ação afirmativa da vida. Por fim, para fechar esse ciclo, em consonância com esse pensamento antigo do mitós grego, com a descoberta schopenhaueriana, o retorno aos gregos de Nietzsche, a psicanálise vai, de fato, perceber que a vida é falta. Né? A base das neuroses é a falta, a incapacidade de suprir os nossos desejos, a incapacidade de encontrar um bem-estar psíquico pleno, né? Porque não há como, diante desse mal-estar, diante do outro, né, que é produto de sofrimento e prazer para mim ambiguamente, eu não tenho como produzir uma estabilidade. Então, também Freud vai encontrar na arte a capacidade de sublimação. O que seria a sublimação? Um mecanismo de defesa do eu que enxerga a dificuldade, a falta, o mal-estar, mas que produz uma solução criativa para apaziguar o sofrimento psíquico. Na arte eu consigo construir, elaborar, sentir potências que me afirmariam, que encontrariam a minha libido, que fariam uma espécie de suspensão ou de investimento libidinal em elementos apaziguadores. Tá? Então, em vez de eu ficar sofrendo neuroticamente, que eu tinha que ter esse ou aquele incremento de poder, se eu comprar aquilo, se eu tiver aquilo, se eu for tal cargo, se eu derrotar tal pessoa, toda essa neurose obsessiva que ocupa a cabeça das pessoas, na expectativa de que, ao ganhar um poder, ela conseguirá um bem-estar psíquico, isso é substituído completamente pela ironia da arte, né? Pela capacidade que a arte tem de rir de tudo isso, né? De mostrar o imbecil diante de si, e que quando a gente vê aquilo, eu estou falando, claro, de um aspecto da arte, né, que é esse mais cômico, mais burlesco, mais grotesco, às vezes, mas há muitos outros, mesmo quando eu vivo um drama, uma tragédia, ver aquilo diante de si é a chance de experimentar, fazer um investimento libidinal naquilo e encontrar um apaziguamento. Né? Freud é claro nisso, importa menos todo um reconhecimento dessa tragédia do que a construção sadia de um investimento libidinal em algo que me proteja. A arte é um desses mecanismos de proteção do eu, ou mecanismo de proteção do ego. Então, esse recorte que eu fiz do mitós a Freud, ele tem uma linha, que é a linha do impulso. Ele surge ali como solução de jornada do herói, na antiguidade, e no contemporâneo ela se anuncia como uma sublimação, um investimento libidinal na arte como salvação para o mal-estar. Pois bem, educação é um conceito que, se ancorado nesses fundamentos que eu gosto de circular, os do impulso, né, os da filosofia do impulso, da psicanálise, ela vai nos levar a uma origem do contexto grego, mais uma vez, né, da paideia, ou mais especificamente do conceito de Aristós entre os gregos, ou espoldaios, o ótimo, o excelente, o virtuoso, né, a frônesis, a arete como virtude. Esses elementos, esses conceitos que eu estou pulverizando aqui, constituíam uma espécie de compromisso que o grego tinha em fazer da sua vida uma obra de arte. Sua vida, um recorte excepcional. Tudo aquilo que ele ia fazer, ele buscava excelência na execução. E isso você pode pegar os mais variados aspectos da vida. Evidentemente, aqueles que a fortuna crítica nos apresenta são os da guerra, da política, das grandes ações humanas. Mas em cada mínimo detalhe, o grego tentava, o cidadão grego, evidentemente, né? Aquele cara que era da elite, evidente, óbvio, não tem como fugir disso, mas isso tinha um contexto um pouco distinto, que não cabe trabalhar hoje.
aqui para nós o que interessa é o cidadão educado, o cidadão que teve acesso à educação. Ele ia ter que tipo de educação? Uma educação visando o ótimo, o excelente, a excelência, a plena realização, a melhor possível. Não existia a ideia de média, vamos dizer assim, de ficar na média, né? O grego tinha que ser excepcional, né? Em absolutamente tudo. Você tinha excelentes guerreiros, né? Você tinha descrição das habilidades de cada um deles em minúcias. E você tinha Aquiles. Aquiles é o excelente, né? Aquiles não precisa ser descrito quais são as suas virtudes, porque ele é excelente em tudo. Se ele o faz de maneira plena. Quando o Homero, por exemplo, descreve as virtudes, as qualidades de determinado guerreiro, ele sempre o faz, e essa análise não é minha, mas do Gregory Nagy, professor da Universidade de Harvard, de mitologia grega, ele fala, cada descrição de um herói por Homero é sempre uma descrição que tem em mente Aquiles. Mostra tudo o que aquele herói tinha de ótimo, porque excelente é Aquiles. Tá? Esse é o objeto final do grego, é ser Aquiles na guerra, é ser Ulisses na metis, na astúcia, na capacidade de visão, né? O inventor do cavalo de Troia, portanto, solucionador da guerra, aquela guerra de 10 anos já entre a Grécia e a cidade de Troia. Esse rapaz, esse senhor, na verdade, inventor desse cavalo é o senhor da metis, da astúcia, da inventividade. Então, quando o assunto é esse, quer-se ser um Ulisses, o máximo, o perfeito. É talvez assim um passo antes de ser um Deus, né? Pensar-se um Deus, acreditar que a educação, por mais elevada que seja, me levaria a ser um Deus, isso romperia o metron. Isso é o que o grego chama de híbris. Ele passaria da sua medida. Aí ele cairia nos problemas da soberba, do orgulho, e pagaria caro por isso. Ser ótimo, ser excelente, é ser o mais alto grau possível para aquele cidadão, né? Para aquele ser humano. A educação, portanto, pretendia isso, sempre tirar do cidadão o máximo que ele podia, o máximo que ele poderia oferecer e chegar no máximo das suas potencialidades. Isso nos leva à ideia de uma aristocracia, uma espécie de aristocracia radical, que Nietzsche, no século XIX, tenta recuperar. A ideia, o conceito de aristocracia acabou sendo muito associado à questão econômica. É aquele que detém determinados meios de produção e, por isso, se torna o poderoso da sociedade, porque detém esses meios de produção. Isso é uma leitura marxista, evidentemente. O que Nietzsche tenta recuperar é uma leitura educacional da aristocracia, né? Por isso que cabe aqui, na sua pergunta sobre educação, o retorno a essa aristocracia grega. A aristocracia radical que Nietzsche nos fala é o ótimo, o excelente, no seu sentido afirmativo da vida. Como que a educação é capaz de produzir um cidadão, uma cidadã, capazes de afirmar a vida na sua plenitude, né? De ser excelentes naquilo que fazem, de terem uma exigência consigo mesmo do mais alto grau. Então, o retorno que Nietzsche quer a essa aristocracia é algo que vá combater a mediocridade que assola a educação desde o século XIX, na medida que ela se tornou técnica, instrumental para se resolver determinadas demandas profissionais. Para Nietzsche, isso é a mazela, é o fracasso total, o absurdo da educação. Ela ter se tornado um manual de técnicas para uma determinada profissão. A educação teria que constituir o cidadão na sua plenitude, no seu mais alto grau, na sua aristocracia. Um cidadão, aí repetimos, né? Não se trata de questão financeira. Mas quem é o aristocrata grego? O educado.
Quanto mais educado foi, quanto mais tempo de educação teve aquele cidadão, mais ele se constituiu um aristocrata. E esse aristocrata não fará da vida uma mediocridade. Não fará da vida uma troca por dinheiro. Não fará da vida um cumprir obrigações. Né? Ele vai trazer com toda a força, com todo o ímpeto, a tragédia da existência para a primeira cena e vai responder com arte, vai responder com ciência. Né? A ciência também é a afirmativa da vida, né? Também é um caminho para se encontrar a verdadeira face trágica, né? Mas não essa ciência que se tem hoje, que se fala que em breve a inteligência artificial vai substituir, né? Porque para ficar falando de efeitos de certa coisa sob tal condição, basta um aplicativo. Os aplicativos já estão fazendo isso e vão substituir os cientistas de meia tigela, né? O cientista aristocrata, esse que Nietzsche está buscando, esse é insubstituível por qualquer inteligência artificial, porque esse traz a excelência diante de si. Né? A grande angústia dos androides quase perfeitos, né? no filme Blade Runner, ou no livro que deu origem, né? Se Ovelhas Elétricas Sonham, alguma coisa assim, é um livro do Philip Dick, sensacional, que deu origem ao filme Blade Runner. Lá, a grande angústia dos androides é que parece que lhes falta algo. Eles são perfeitos, são mais fortes, são incansáveis, mas falta alguma coisa que só o humano tem, e só isso que o humano tem afirma a vida. Eles não conseguem afirmar a vida, eles vivem em tristeza, os androides, porque eles fazem, mas eles não são excelentes, porque lhes falta esse dado humano da imprevisibilidade, esse dado humano da excelência construída, instável. Esse é outro ponto interessante. Essa aristocracia de que Nietzsche nos fala, que nos remete aos gregos, não é um ganho permanente, é efêmera. Né? Todos os dias você tem que afirmar a sua aristocracia. Não é porque Perseu venceu a batalha que no dia seguinte ele vai para sempre colher os louros. Né? Quando Briseida finalmente aceita o amor de Aquiles, Briseida é troiana, né? E Aquiles a capturou durante a guerra, mas se apaixona por ela, e ela, no primeiro momento, resiste, até que ela também se apaixona por Aquiles, e finalmente diz para ele, então tá bom, então vá lá e acabe com essa guerra de uma vez, e vamos ser felizes. E a resposta de Aquiles é, você não entendeu, a guerra não termina nunca. Né? Todos os dias da minha vida serão de guerra. Esse é um aristocrata. Ele entende que ele vai ter que a vitória de hoje não garante nada amanhã. O aristocrata constrói as suas vitórias a cada dia. Todo dia ele tem que firmar a aristocracia. Né? A educação substituiu essa ideia, a educação moderna, falida, mercantil, substituiu essa ideia por, se você tiver um diploma, um título, você então está realizado. Você, a partir dali, só tem ganhos. É um investimento que você fez, a partir do qual você vai colher os seus ganhos. É o inverso. Né? Aquele que construiu uma aristocracia tem que mantê-la. E a cada dia ele será enfrentado e cada dia ele vai ter um desafio maior, até a maturidade, né? Até o mais longo dos seus dias, até o final dos seus dias, ele vai ter que afirmar, dizer esse grande sim à vida a partir da educação trágica que teve, né? A educação trágica da coragem. É só a partir da educação trágica que você desenvolve a virtude da coragem. Coragem não é bravata, né? Coragem não é enfrentamento gratuito, gritaria. Né? Coragem, primeiro de tudo, é a coragem do autoconhecimento, né? De se colocar
diante dessa falência da vida, dessa situação limitada que a vida nos oferece, e produzir uma resposta. Essa é a coragem. Nós vivemos tempos de ódio muito forte, né? Polarizações, discursos ideológicos muito intensos. Em grande medida, ela vem desse sentimento viciante que o ódio produz. Porque o ódio, como mecanismo de defesa do ego, ele é uma espécie de atribuição ao outro dos defeitos que eu não consigo enfrentar em mim mesmo. Por isso, a educação da coragem é uma educação, primeiro, de autoconhecimento. Né? É muito fácil acusar que toda a infelicidade do momento presente se dá em razão daquele outro que eu discordo. O ódio vai criando esse hábito, né? da atribuição ao terceiro, ao outro. Enquanto o processo da jornada do herói, remetendo-nos mais uma vez aos gregos, é um processo de autodescoberta. É um processo que o herói vai constituindo passo a passo essa educação. Tá? Talvez o melhor exemplo para isso, recomendo muitíssimo conhecer os trabalhos de Hércules. A cada trabalho que ele vai fazendo, a educação de Hércules vai se constituindo. Tá? Então, quando ele mata o leão da Nemeia, ele o faz de que maneira se a pele do leão é impenetrável e o casco é duríssimo? Ele espera o leão dormir e o sufoca num golpe que hoje é chamado de mata-leão. Né? Ele sufoca o leão da Nemeia. E isso, muitos mitólogos interpretam como uma metáfora do orgulho. O orgulho, ele não se combate com enfrentamento. O orgulho só aumenta cada vez que ele recebe enfrentamento. O orgulho tem que ser sufocado. Ele tem que se tirar o ar do orgulho, né, para ele morrer sozinho. E aí, não à toa, em complemento a esse aspecto, esse episódio da jornada, ele retira a pele do leão, passa a usar como uma espécie de armadura, uma vez que ela é impenetrável, e o crânio do leão ele usa como capacete. Seria aí a lembrança constante, né, de que ele tem que se proteger para o próprio orgulho não depor contra ele. Né? Ele usa as armas disso. Compreende? Então, a educação é um pouco isso, é ir vivendo essas tragédias, esses episódios e ir acumulando ganhos. A educação tem que ter esse sentido de acumulação, sabe? Porque hoje nós encontramos pessoas que têm inúmeros cursos, diplomas, formações riquíssimas, mas parece que não acumularam isso. Ela só exibe um cabedal de títulos, né? Exibe um cabedal de passagens. Mas como aquilo de fato foi incorporado à sua jornada? Né? Que peles de leão passaram a fazer parte da sua própria pele? Né? Que capacete foi produzido a partir de crânios de feras? Esse é só o primeiro trabalho de Hércules. Né? E para que não reste nenhuma dúvida, não vou falar aqui de todos eles, né? Mas assim, para que não se reste nenhuma dúvida de que não é uma educação da bravata, como eu falei agora há pouco, coragem é uma coisa. Um dos trabalhos, talvez um dos mais difíceis, é limpar os estábulos. Né? Uns estábulos muito sujos, que ele tem que ir lá desviar o curso de um rio para conseguir limpar. Quer dizer, é preciso conhecer o submundo. É preciso, tem momentos em que você tem que limpar a sujeira. Tem momentos em que você tem que ter a coragem de enfrentar o desgosto. Né? Aquilo que nos desagrada não é sempre, portanto, a educação não é algo sempre, quando eu cito essa questão aristocrática, não é algo pedante o tempo todo. Há momentos em que você tem que ter a humildade do trabalho mais sujo possível. Né? Sujo no sentido de realmente primário, né? Um trabalho assim difícil de ser realizado
que você tem que deixar o seu orgulho de lado para conseguir executar. Né? Isso também está dentro da educação de Hércules. Então, estou citando o exemplo de um herói, né? Tem vários outros episódios. A própria Psique, quando pede um aconselhamento de Afrodite para poder recuperar o amor perdido, ela é aconselhada a descer ao submundo. Por quê? Porque você só conhece o verdadeiro amor quando você vai ao submundo, né? Quando você desce às profundezas. Né? Não existe aquele amor romântico dos filmes, ele é a superfície. Né? Mas tem algo que nos deixa desguarnecido, desprotegido quando se ama verdadeiramente. Então, Psique precisava conhecer o submundo para poder não repetir os mesmos erros, para poder, quem sabe, amar verdadeiramente. O que eu estou citando agora é uma educação do amor. Um aristocrata tem que saber amar também, a si mesmo e aos outros. Schopenhauer diria que uma das educações mais importantes é a formação ética, da qual precisa se aprender a ter compaixão. Essa frase é de Schopenhauer. Né? A nossa mola ética espontânea é a do egoísmo. Pessoas que são submetidas a essa mola ética do egoísmo e não têm uma educação aristocrática, desenvolve a mola da maldade. Isso é Schopenhauer. Só aquele que tem uma educação aristocrática pega a mola do egoísmo e transforma em compaixão, que Schopenhauer diz com paixão. Se o outro tem paixão, eu também tenho paixão semelhante a dele. Portanto, respeito a paixão que ele tem. Isso é uma educação, né? Mas é uma educação para um enfrentamento da tragédia, é uma educação para o amor ao destino, é uma educação para a maturidade, né? Para o enfrentamento da vida e para uma excelência, em uma palavra. É nessa educação que eu gosto de acreditar, acho que estamos um pouco distantes dela nesse momento, mas há ainda algumas saídas, algumas esperanças, né? E eu vou sempre ser uma voz defensora dessa aristocracia, nesse sentido que eu acabei de apresentar.